Nó de laçada, nó escondido, quadrado, espiral ou festonê. Arrocha o nó, minha gente, chegou a vez do macramê. 40º Salão do Artesanato Paraibano, de 11 a 29 de junho em Campina Grande, no maior São João do mundo. Mais de 500 expositores, música, gastronomia, das 15 às 22 horas, todo dia. Arrocha não! Realização, Sebrae e Governo da Paraíba. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa PAI, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Tigo 8 Pro, a 8ª maravilha do mundo. Trabalho, faculdade, que fazes? Que fase. Leve a vida numa Honda, Nova Bis e Elite. O futuro da Paraíba é construído no agora, em cada projeto que a LPB aprova. Tá na escola, na saúde, na obra que começou, no emprego e na segurança, a Assembleia que aprovou. Sabe aquela lei que a sua vida transformou? Foi pensando no seu futuro que a Assembleia aprovou. Quando a LPB aprova, a Paraíba avança. Sabe aquela lei que a sua vida transformou? Foi pensando no seu futuro que a Assembleia aprovou. Começou a Arraiada Central da Construção. Cerâmica e Cerbras 46 por 46, vários modelos, a partir de R$19,99 à vista. Ducha Lorenzetti Advanced blindada, R$343,99 à vista. Pia inox de 1,20 m, Gel Plus, R$159,90 à vista. Porcelanato e Cerbras 70 por 70, vários modelos a partir de R$43,99 à vista. Lojas em Campina Grande, Guarabira, Patos e Esperança. Central da Construção, tudo em um só lugar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês nesse programa maravilhoso e eu quero que vocês possam acessar esse conteúdo pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook e também pelos nossos canais de TV, na Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E o programa de hoje eu venho trazer um tema extremamente importante para que a gente, nesse período que nós estamos agora, no meio do ano, onde a gente começa a ver as notas dos nossos filhos, a gente também precisa entender sobre o diagnóstico dos transtornos da aprendizagem. Como esse diagnóstico ele é feito? Como é que a gente pode perceber se um filho, uma filha está com um transtorno de aprendizagem? E como tratar? Como essas intervenções elas podem ser feitas? E para falar sobre isso, ninguém melhor do que ela, Jordana Cassiano, que é psicopedagoga clínica e vem aqui trazer para a gente várias informações que a ciência da psicopedagogia traz para a gente nesses tempos atuais. Seja bem-vinda, Jordana. Olá, Deise, boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui compartilhando mais uma vez sobre os saberes da psicopedagogia, principalmente sobre um tema tão relevante, não é? Que é os processos de aprendizagem. Que são os processos de aprendizagem? Muitos pais acompanham
o desenvolver da aprendizagem dos seus filhos e chega em um momento que eles não conseguem compreender por que o rendimento baixou, por que o rendimento caiu tanto. E aí é nesse momento que a gente precisa refletir o que é uma baixa de rendimento adequada, quando é um sinal de alerta. Por isso que o programa de hoje está super relevante, principalmente porque a gente já está nesse período de meio do ano, né, que é quando começa aí a surgir os primeiros sinais, começa a dar aquela sensação de desespero do e agora, o que é que eu vou fazer? Um semestre se passou e o rendimento do meu filho não subiu na escola. E muitas vezes as pessoas elas têm o costume de, quando esse desempenho ele cai, vamos levar a criança para um reforço, né, Jordana? Então, explica para a gente, principalmente, o que seriam, em primeiro lugar, esses transtornos da aprendizagem. A gente precisa primeiro compreender, né, o que são transtornos e o que são dificuldades de aprendizagem, porque são dois pontos diferentes. As dificuldades de aprendizagem, elas tendem a ser passageiras e podem ser ocasionadas por qualquer fator extrínseco, externo. Mudança de escola, mudança de professor, falecimento de ente querido, divórcio dos pais, qualquer aspecto emocional que possa impactar, qualquer aspecto de outras doenças que possa impactar na sua frequência escolar. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas são causadas por fatores externos e tendem a ser passageiras desde que tratadas. O transtorno de aprendizagem não, certo? O transtorno de aprendizagem, como ele é um transtorno, ele é neurobiológico. A criança já nasce com ele, a gente já nasce com o processo do transtorno. Ou você tem, ou você não tem. Você não vira disléxico, por exemplo, lá na frente. Você já nasceu com um transtorno, com a predisposição para esse transtorno, e a dislexia se desenvolveu acarretada por N fatores. Então é muito importante que a gente separe, certo? Hoje o nosso manual diagnóstico de saúde mental, ele destaca, né, ele separa ali uma aba para falar sobre os transtornos específicos de aprendizagem. Quais seriam esses? Seria a dislexia, certo? O transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, que é a dislexia. Baixo rendimento na leitura, falha na decodificação, sabe? Quer transformar a letra em som, a criança não consegue. Um ritmo muito lento na leitura, e aí se a criança lê com um ritmo muito lento, vai ter uma pancada, né, uma baixa também na compreensão leitora. São os prejuízos que são acarretados pela dislexia. A gente também tem a descalculia, né? Que vai desde a dificuldade da criança do processamento numérico, senso numérico, reconhecer números, reconhecer grandezas, até o fator cálculo, né? Que são as operações matemáticas em si. E a gente também tem as disgrafias e as disortografias, né? Que é o processo da precisão da escrita, falha na precisão da escrita, a caligrafia muito falha também, vai depender aí quais são os sinais que essa criança destaca. Eu acho interessante que a gente cite também que o TDAH, né, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é diferente do transtorno específico da aprendizagem, mas é muito comum que as crianças com TDAH apresentem também dificuldades na aprendizagem, porque vê só, se eu falo sobre TDAH, eu vou falar sobre uma criança desatenta, uma criança que muitas vezes não para, uma criança hiperativa, aquela criança que não consegue se concentrar na sala de aula, né, pela estrutura que a sala de aula oferece. Então, se a atenção é a primeira chamada para a aprendizagem, eu presto atenção no que você me diz para eu poder processar na minha memória para eu guardar o aprendizado. E essa atenção falha, né, a primeira porta de entrada, óbvio que vai acarretar dificuldades de aprendizagem, certo? Mas o TDAH não está diretamente relacionado com os transtornos específicos de aprendizagem. Entendo, Jordana, perfeitamente. E para que a gente possa também compreender, que é outra coisa extremamente importante, qual é o papel do psicopedagogo clínico nesse processo de intervenção? Porque muitas vezes as pessoas, eu vejo muito na clínica, às vezes, uma criança que está, por exemplo, passando pelo psicólogo, tá no fono, e aí essa criança não é encaminhada ao psicopedagogo, e eu quero que você explique qual é a importância de fato do psicopedagogo clínico nesses processos de transtornos de aprendizagem. Eu costumo conversar com os meus pais da seguinte forma: a expertise para avaliar comportamento é do psicólogo, a expertise para avaliar comunicação e linguagem é do fono, mas a expertise para avaliar processo de aprendizagem é o psicopedagogo. É muito importante
que, ao destacar, né, uma dificuldade de aprendizagem, porque quando a criança chega no ambiente clínico, ela já chegou com a dificuldade instalada, muitas vezes, que a gente se direciona a um psicopedagogo, porque ele vai ter a expertise de avaliar todos os processos de aprendizagem e o pré-requisito para esses processos. Por exemplo, minha criança falha em leitura, mas o ato de ler, ele é subdividido em várias habilidades: reconhecimento de letras, consciência fonológica, conversão letra-som, né, que é a decodificação de palavras, o ritmo da leitura, a compreensão leitora. Então, veja só a amplitude de um processo de leitura. Então, somente um profissional que seja treinado, que estudou para aquilo ali, vai conseguir diagnosticar onde está o problema, né, onde está a dificuldade para trabalhar no ponto. Um dos impactos de uma criança com dificuldades de aprendizagem não passar por um psicopedagogo é que as intervenções tendem a rodar ali em torno do problema e a gente não trabalha o ponto-chave, né? É o pré-requisito que está ali entravando para que desenvolva essa questão da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática. E aí o que acontece? A criança perde o tempo, né? A gente tem aí o processo da neuroplasticidade que mostra pra gente que a criança está no seu melhor momento para a leitura dos 6, 7 anos, vai chegando ali aos 8 anos, vai se fechando uma janelinha. Então, eu tenho que pensar em tempo hábil para essa criança, certo? Eu preciso pensar quais são os processos que essa criança está impactando na aprendizagem da criança. É a desatenção, o comportamento, é o psicólogo. É o processo de leitura, de escrita e de matemática, é o psicopedagogo. Ele vai utilizar instrumentos padronizados, instrumentos psicométricos, porque a avaliação da aprendizagem ela não é feita só a olho nu, né? O processo observacional ele é muito importante. A observação no contexto escolar ele é muito importante. Mas quando a gente fala em diagnosticar um transtorno específico da aprendizagem, eu preciso de aplicações de materiais baseados em evidências, que são os padronizados. Então, vai ser aplicado ali protocolos como o teste de desempenho escolar, né, que avalia leitura, escrita, matemática, protocolos específicos para o processo de aprendizagem, seja lá qual for ele, e o profissional habilitado para aplicar e interpretar esses dados é o psicopedagogo. Porque através de uma avaliação de qualidade, eu consigo montar um plano de intervenção coeso. Eu vou trabalhar exatamente no aspecto que está entravando a aprendizagem dessa criança. E quando muitas vezes os pais identificam essa dificuldade na aprendizagem, que até então eles não sabem se é uma dificuldade ou um transtorno, mas encaminham a criança a um reforço. Isso aqui ainda é muito comum, né? A criança com desempenho baixo escolar joga para um reforço. E aí existe mais ainda esse tempo perdido em estar num tratamento, numa avaliação e numa intervenção mais direta, para que essa criança ou adolescente também possa ter, de fato, um tratamento alinhado de acordo com aquilo que tem. Como é que os pais podem perceber sinais e sintomas nos filhos que eles têm que parar para avaliar de uma forma mais racional e encaminhar para um profissional correto? Quais são esses sinais e sintomas? Vai depender aí do segmento educacional que essa criança está inserida. A dislexia, ela dá sinais desde a educação infantil, né? Que a gente pensa, não, a dislexia só vai aparecer quando a criança estiver aprendendo a ler. Não, ela dá sinais desde o processo da educação infantil. A linguagem oral dessa criança vai impactar no processo da dislexia. A atenção dessa criança vai influenciar no processo de aprendizagem. Uma criança com 3, 4 anos que não reconhece letras é um sinal de alerta. Uma criança com 3, 4 anos que não consegue falar a primeira letrinha do seu nome, não consegue dizer às vezes as cores, não tem um vocabulário adequado, são sinais de alerta para o processo, né, de uma dificuldade de aprendizagem. Ao chegar no primeiro ano, a criança não reconhece letras, não consegue formar sílabas. O que é que eu espero de uma criança no primeiro ano? Que ele já tenha a habilidade, né, de reconhecer no começo do ano pelo menos sílabas, né? Formar sílabazinhas. Não reconhece sílabas, não reconhece letras, é um sinal gritante de alerta. Jordana, mas ele tem até o final do primeiro ano, né, para aprender esse processo da decodificação. Mas sim, aí, se a gente não faz nada, essa dificuldade ela vai se arrastar até o final do primeiro ano. Crianças, por exemplo, que conseguem ler, mas não conseguem compreender o
que leram, conseguem ler, mas não conseguem produzir uma escrita, não conseguem identificar no processo da matemática sequência numérica, número, relacionar número e quantidade, não tem aqueles conceitos básicos como onde está cheio, onde está vazio, onde é que tem muito, onde tem nenhum. São Sim. processos básicos da matemática, não reconhece formas geométricas, são todos sinais de alerta. O que é que acontece? Quer dizer que a psicopedagogia é contra o reforço? Né? Contra o reforço a gente é assim, a gente não é contra o apoio escolar, Sim. direcionado. Que é diferente, Que é né? diferente, né? Sim. Quando eu levo uma criança para um apoio escolar direcionado, eu vou ter um acompanhamento individualizado para essa criança, que a própria professora desse apoio escolar vai identificar que aquele processo vai muito além de uma falha na aprendizagem, uma falha na metodologia aplicada em sala de aula, por exemplo. Uma criança que todos os dias à tarde estuda, revisa, é estimulada e mesmo assim não avança, né, precisa de uma avaliação coesa, certo? E aí os apoios escolares, né, que são aqueles contraturnos em que a criança tem uma professora de apoio para ela ou para no máximo mais uma criança, que é estimulado que a atividade seja realizada pela criança, que a professora permite que a criança realize, depois vá lá e tire somente as dúvidas e vá checando e dê autonomia para essa criança. Essa mesma professora vai identificar que, poxa, eu estou trabalhando tanto aqui, né? A gente já trabalhou tanto aqui e essa criança não evoluiu. Precisamos de uma intervenção, né? De uma avaliação psicopedagógica. A mesma coisa na sala de aula. Muitas vezes a professora vai lá, Sim. estimula, chama atenção, traz para perto, monta atividades diferenciadas e mesmo assim a criança não evolui. Então a gente sabe que várias metodologias foram aplicadas e a criança não desenvolveu a aprendizagem. Eu preciso de uma avaliação coesa dos aspectos cognitivos e dos aspectos acadêmicos dessa criança para eu poder montar um plano de intervenção e de fato estimular o ponto que é necessário ser estimulado. E aí, no início dessa avaliação, Jordana, você também faz uma anamnese com os pais, né? Isso. Como é que você estrutura essa entrevista? Isso, não é bem uma receita de bolo, né, assim, o que eu costumo falar sobre a avaliação é que ela não é uma receita de bolo, ela vai durar ali em média 10 sessões, tem crianças que é menos, tem algumas Sim. crianças que passam um pouquinho, porque eu dependo do rendimento dessa criança no processo de avaliação para fechar uma avaliação coesa. Eu começo, né, o meu processo de avaliação conversando com os pais com a anamnese. Qual é o intuito dessa anamnese? É o conhecer a história pregressa dessa criança, certo? Prematuridade é um sinal de alerta, uso de drogas e álcool durante a gestação é um sinal de alerta, baixo peso ao nascer é um sinal de alerta. Eu costumo checar, né, a partir dessa entrevista com os pais, como é que foi o desenvolvimento motor dessa criança, como é que foi o desenvolvimento cognitivo, como é que foi o desenvolvimento da linguagem, como é que foi o primeiro acolhimento dessa criança em um ambiente escolar, né, como é o sono, o uso de medicação, comportamentos, vários conceitos que vai impactar ali no meu processo de avaliação. A partir dessa anamnese, eu consigo triar quais serão os instrumentos mais adequados para eu aplicar nessa criança. E aí eu vou escolher instrumentos que vai traçar o perfil cognitivo, atenção, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que é a base para uma aprendizagem de qualidade, e vou traçar, né, escolher os instrumentos para traçar o perfil acadêmico dessa criança. O que é que eu vou avaliar? As habilidades preditoras, leitura, escrita, matemática e também os instrumentos que eu vou avaliar os aspectos motivacionais para a aprendizagem. Após essa avaliação, somando com a observação escolar, né, porque se a criança chega para mim com dificuldade de aprendizagem, eu preciso ir até o espaço onde ela aprende, né, com mais frequência, que no caso é a escola. A gente fecha o processo do relatório psicopedagógico e chama os pais para uma devolutiva. Ali é a tomada de decisão, né? Eu apresento todos os dados encontrados durante esse processo de avaliação e faço as indicações necessárias. Se é só com psicopedagogo, se eu preciso de um apoio de uma psicóloga ou de uma fono, ou em alguns casos, infelizmente raros, queria que fosse mais, se a criança realmente não tem
nenhum fator ali que iniba a aprendizagem e eu vou precisar de um apoio escolar, por exemplo. É nesse processo que a gente diferencia crianças que precisam de adaptação escolar, crianças que precisam de psicólogo como apoio, de fono, de ajustes familiares, enfim. Mas eu só consigo dizer isso com uma precisão após um processo de avaliação adequada. Que é bem minucioso, bem né? Minucioso. E muitas vezes demora porque cada criança ela entrega e vai em um ritmo diferente. Vai no ritmo, exatamente. Tem crianças que respondem, por exemplo, um protocolo para mim em uma sessão. Tem crianças que eu levo 2. Sim. Tem crianças que aquele protocolo eu percebo que somando com a observação não está traçando o perfil dela, eu vou ter que trazer outro para tirar a contrapartida, né? Tirar para a gente comparar o rendimento. E então assim, não é uma receita de bolo, é um trabalho muito minucioso que precisa ser elaborado por um profissional de qualidade, certo? Para que a gente chegue no melhor na melhor hipótese diagnóstica para facilitar, né? Começar a fazer o processo de facilitar o processo de aprendizagem dessa criança. Entendo. E Jordana, também é importante avaliar e entender que o psicopedagogo ele também tem essa habilidade e esse manejo de também fazer o diagnóstico de pessoas com TDAH e com TEA, né? Isso mesmo. O processo de diagnóstico de pessoas com TDAH e com TEA acontece em uma equipe multi. E nessa equipe multi também tem que ter o psicopedagogo, não é verdade? Claro. Porque, como a gente falou aqui no começo, o TDAH é comportamental, mas vai impactar na aprendizagem. E aí quem vai falar os impactos pra gente é o psicopedagogo. A mesma coisa em crianças com transtorno do espectro autista. É necessário olhar do psicopedagogo diante dos processos de aprendizagem dessa criança. Haja vista, né, que dependendo do nível de suporte vai ter muito impacto. Então, a gente precisa que o profissional avalie também. Ambos são avaliações multidisciplinares e um profissional que não pode faltar nessa equipe é um psicopedagogo. Exatamente, porque geralmente esses transtornos eles vêm acompanhados dessas dificuldades de aprendizagem maiores, né? Com certeza. Até porque são transtornos que impactam o comportamento, né? Dentro de uma sala de aula, o primeiro ponto que eu preciso checar da minha criança é o comportamento de aprendiz. E o que é que seria isso? A minha criança senta, ela direciona o olhar para o professor, ela entende o que é que o professor está solicitando a ela consegue executar demandas solicitadas? Se não consigo gerar um processo de aprendizagem da forma padrão. Eu vou precisar fazer adaptações naquele contexto educacional para conseguir ajustar esse comportamento para poder gerar aprendizagem. Então, o que a gente tem? Comportamento é pré-requisito para aprendizagem. Eu não vou conseguir ensinar uma criança que esteja andando para lá e para cá dentro da minha sala de aula. Se ela está lá longe, fulano, vem cá, fulano, pega a letra A, fulano, vem cá, e a criança está além de mim, né, eu não vou conseguir ensinar, não vai haver aprendizagem. Por isso que, apesar de serem transtornos que impactam bem mais o comportamento, né, precisa de um psicopedagogo, porque tudo que impacta o comportamento vai impactar a aprendizagem no contexto escolar. Exatamente. E é importante a gente entender isso, porque é onde a gente também traz o ponto da questão da adaptação, né? Como você tocou bem aí. Em alguns tipos de transtornos da aprendizagem, a criança ela vai precisar de uma adaptação no seu material escolar, nas suas provas. E como é que essa adaptação ela é vista? Como é que ela é construída na realidade? A adaptação educacional, ela não tem que ser vista como, eu vou facilitar para essa criança. Que é o que muita gente pensa que é, né? Mas a minha criança, ela tem inteligência, né? Ela não é limitada no fator inteligência. Por que eu vou fazer isso? Ela vai conseguir aprender. Mesmo tendo TDAH, TEA ou até alguma outra. Porque, por exemplo, para eu diagnosticar um transtorno específico da aprendizagem, a primeira coisa que eu tenho que excluir é uma deficiência intelectual. Se eu tenho um ADI instalado, eu não posso diagnosticar um transtorno específico de aprendizagem. E quem diz pra gente é o manual, né, de diagnóstico de saúde mental. Então, a adaptação, ela é uma ponte para o processo de aprendizagem, certo? Não tem como eu incluir uma criança sem adaptar. Eu incluir uma criança sem manejar, sem fazer nenhum processo de adaptação dentro da minha sala de aula, eu só estou maquiando a situação. Ela está lá inserida, mas ela não vai estar dentro do processo de aprendizagem. As adaptações, elas podem ser de pequeno ou de grande porte, vai depender aí
da necessidade da criança. Pequeno porte, pequenos ajustes em provas, em atividades, um tempo a mais para responder. Grande porte, né, aquela que eu vou realmente modificar o conteúdo da prova para chegar até onde a minha criança consegue fazer. E isso não é diminuir a capacidade da criança, é conseguir avaliar a criança a partir de suas habilidades e desempenhos. É equiparar, né? Sim. É equiparar a minha criança. Ela tem habilidades para tais coisas, então eu vou avaliar isso aqui, que vai ser a ponte para um novo aprendizado. Quando ela adquirir, vai ser a ponte para outro aprendizado. A adaptação é a gente diminuir em pequenos passos, certo? Para que a criança chegue lá junto ou não à turma. Porque um grande ponto que a gente ainda peca no nosso sistema educacional é comparar as nossas crianças com as outras. Isso não vai levar a criança a lugar nenhum. Se frustra a criança, se frustra pai, se frustra professor, né? Eu preciso avaliar a minha criança no começo do ano, para que no final do ano eu consiga avaliar novamente e comparar ela com ela mesma. Por exemplo, tem crianças que chegam no terceiro ano sem reconhecer a letra. Saem do terceiro ano reconhecendo sílabas. Jordana, ela está muito atrasada, não acompanhou o nível da turma, ela não desenvolveu. Mas como assim ela não desenvolveu, né? Ela saiu do zero às sílabas, né? Do não reconhecer nem letras para juntar palavrinhas com sílabas. Ela desenvolveu sim, se você comparar ela com ela mesma. É muito cruel eu comparar ela com a turma, né? Comparar o perfil dessa criança com crianças leitoras que leem desde o primeiro ano. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, o grande processo da adaptação é uma avaliação de qualidade, a construção de um PEI, de um plano de ensino individualizado, que é de direito da criança, certo? E o PEI, muitas vezes, Daisy, eu chego para visitar as crianças na escola e eles estão guardados na sala da coordenação. Poxa, o lugar dele não é ali. O lugar dele é com o professor. Quem aplica a metodologia na sala de aula é o professor. Por mais que a criança tenha um auxiliar, por mais que a criança tenha um acompanhante terapêutico, mas é de responsabilidade do professor aplicar as metodologias pedagógicas do seu conteúdo. Então, o lugar do PEI não é com o coordenador, é com o professor na sala de aula. Né? A partir desse PEI, com os objetivos de curto, médio e longo prazo, eu consigo acompanhar o desenvolvimento da minha criança. Se eu não tenho nada documentado, como é que eu vou dizer onde minha criança evoluiu e não evoluiu, né? Então, assim, a gente percebe que tudo parte de uma avaliação de qualidade, né? Percebi a dificuldade, preciso avaliar, e aí onde entra também o psicopedagogo junto com a equipe escolar, né? O psicopedagogo, por exemplo, eu costumo conversar que quando a gente chega em uma escola, não é para avaliar como a escola é, o conceito da escola, dizer se a escola é A, B ou C, nota A, nota B ou nota C. A gente vai olhar somente para o processo daquela criança que a gente é responsável por ela. Então, o psicopedagogo é um parceiro escolar. Se a gente alinha, né, o processo clínico com o processo escolar, essa criança ela tem uma tendência, um prognóstico muito positivo de evolução. Exatamente. E aí fica também uma discussão, né, Jordana? Muitas vezes a gente escuta muitas pessoas dizerem, assim, pessoas da escola mesmo, não é minha obrigação fazer o PEI, não é minha obrigação fazer toda essa estrutura, porque eu vou trabalhar 2 vezes. De quem, na realidade, é a responsabilidade de construir esse PEI, esse plano de ensino individual? De responsabilidade da escola, certo? A lei, né, a lei da educação inclusiva, ela dispõe que é de responsabilidade da escola, certo? Tanto a construção do PEI quanto a adaptação, certo? O que é que acontece muito na nossa realidade? Às vezes a escola ainda não encontrou o caminho para adaptar, para traçar um PEI, para avaliar de qualidade. Então o psicopedagogo vai dar o suporte para essa escola, mas não confundam o suporte com a obrigação. A gente dá o suporte para que a escola compreenda qual é o caminho e faça. Não é a obrigação do psicopedagogo fazer isso, certo? Mas o psicopedagogo já tem o PEI dele, né? Que a gente chama, no caso, de plano de terapêutico individualizado, PTI. Mas o psicopedagogo não já tem o PEI dele? Certo, mas o que eu trabalho em clínica, por mais que seja próximo ao que você trabalha em sala de aula, mas são 2 contextos diferentes. A minha parte já traçada e a sua, vamos alinhar, tá? E esse é um processo de obrigação da escola. Claro que aí, se a gente fosse começar
a debater sobre isso, né? A gente ia começar a falar sobre estrutura, sobre carga horária de professor, e são pontos que, de fato, ainda tem que ser alinhados, tem que ser olhado novamente, ajustado, reajustado, mas esses fatores não tiram a obrigação da escola da construção do PEI nem dos processos de adaptação. E hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados, um dia de amor, de esperança e de planos para o futuro. E o nosso quadro Fala Onco vai abordar justamente um tema que tem tudo a ver com isso: a preservação da fertilidade em pacientes oncológicos. E quem traz esse tema com muita sensibilidade e informação é a doutora Lidiane Guimarães, oncologista clínica e diretora do Centro de Oncologia H+Onco. Vamos entender mais sobre como homens e mulheres podem preservar esse sonho, mesmo diante de um diagnóstico tão desafiador. Confira. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fala Onco. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é a criopreservação, ou seja, a preservação dos óvulos ou espermatozoides dos pacientes oncológicos, ou seja, a preservação da fertilidade desses pacientes. Com o advento do aumento dos casos de câncer em pacientes jovens, a gente precisa conversar com essas pessoas se elas querem constituir família, se elas desejam ter mais filhos. Por que isso acontece? Alguns quimioterápicos e imunoterapia, elas podem deixar essa pessoa infértil. Se a gente já sabe disso, a gente precisa oferecer para essa pessoa se ela tem a oportunidade de fazer a criopreservação, tanto dos óvulos como dos espermatozoides. Como isso é feito? Bom, dos espermatozoides tem os laboratórios de preservação, onde é guardado esse material genético para que no futuro esse homem possa ter a possibilidade de ter um filho. Já nas mulheres é feito o congelamento de óvulos. Muitas vezes tem que fazer uma estimulação com injeções para poder essa mulher ter mais óvulos e congelar esses óvulos antes do início do tratamento. Esse tratamento, infelizmente, não é fornecido pelo SUS. Às vezes acontece de ter um ou outro centro quando tem residência, de reprodução humana, mas a criopreservação, a preservação de fertilidade, ela é fornecida nos convênios, ou seja, nas pessoas que têm convênios de saúde. Tem uma lei, no Brasil que obriga esses convênios a custear esses tratamentos, entendendo quanto é necessário para as pessoas terem essa preservação dessa fertilidade no meio dessa doença sobre o câncer. O que é imprescindível é você conversar com o teu médico para poder te indicar aonde você pode fazer essa criopreservação. Os meus pacientes, eu sempre falo como a gente pode fazer isso. É feito aqui em Patos, com a colega, ou então em outras capitais, a gente consegue sim fazer essa criopreservação. O importante é que o paciente tenha conhecimento. É isso que a gente traz aqui no Fala Onco. Bom, um beijo, Daisy, espero ter ajudado e até semana que vem. Fiquem ligados em todas essas dicas que a doutora Lidiane Guimarães passou para que você também possa ter esperança que a partir do tratamento oncológico você também possa estar dentro do padrão de fertilidade que se espera para poder gestar. E quando muitas vezes esse aluno ele está lá inserido numa dita inclusão escolar, mas esse aluno ele tem laudo, ele tem diagnóstico, mas ele não realmente é direcionado dentro das suas dificuldades para que ele possa se desenvolver, para que ele possa evoluir. O que os pais eles precisam fazer? Qual é o olhar que os pais devem ter, principalmente dentro da escola, seja ela pública ou privada, para que eles possam lutar pelos direitos dos seus filhos? O conhecimento é a chave do sucesso. Sim. Nós vivemos em uma realidade que conhecimento é poder. Então, os pais eles precisam adquirir conhecimento sobre quais são os direitos dos meus filhos. Infelizmente, não é? Porque era pra gente entregar um filho nosso na escola e ter a certeza que ali seria feito tudo que é necessário para que essa criança evolua. Sim. Mas às vezes não é bem assim. Então, o pai tem que conhecer, quais são os direitos da sua criança e tem que saber cobrar. Por exemplo, meu filho não está evoluindo. Qual é o PEI? Quais foram os objetivos traçados? Tia, nesse bimestre, quais são os objetivos traçados para a evolução? Desses objetivos, como eu consigo estimular dentro da minha casa também, Porque a gente tem que ter uma troca entre família e escola. A professora ela só vai conseguir dar essas orientações se ela tiver feito a sua avaliação com seu aluno e construir no plano de ensino individualizado para ele.
Muitas vezes, quem faz essa mediação também é o psicopedagogo clínico, né? Aquele profissional que vai entrar em contato com a escola, vai se reunir com a escola, vai alinhar a escola, vai alinhar com a escola quais são os pontos que devemos trabalhar. Mas quando não se tem, o pai, ele é a chave do sucesso, né? Para que consiga cobrar a escola os direitos daquela criança. Saber que o PEI é obrigação escolar, as adaptações é obrigação escolar, o seu filho está inserido em um ambiente social dentro da escola também é obrigação escolar, né? Porque quando a gente fala em adaptação, não é só do conteúdo, certo? Não é só eu adaptar um papel para que essa criança faça uma atividade. Eu tenho que pensar no social, eu tenho que pensar na autonomia, eu tenho que pensar na comunicação. Como é que eu consigo adaptar o processo dessa escola para essa criança? E é importante também, depois do diagnóstico, muitas vezes é direcionado para aquela criança uma acompanhante terapêutica, né? Qual é, Jordana, a importância dessa acompanhante terapêutica no desenvolvimento desse desempenho escolar, dessa aprendizagem? Perfeito. A acompanhante terapêutica, ela acontece quando ela tem um supervisor clínico, né, seja na aba, no DENF, no Floor Time, enfim. Quando ela tem um supervisor clínico que vai acompanhar o que é traçado no desenvolvimento ali da equipe, a parte, né, do desenvolvimento desta criança. A auxiliar da escola, ela também tem mais ou menos a mesma função. A função delas é ser ponto para o processo de aprendizagem. Isso não quer dizer que ela vai fazer o trabalho da professora. Certo? Ela está lá para ser ponto do processo de aprendizagem. Por exemplo, uma acompanhante terapêutica, ela vai mostrar para a professora, olha, fala com ele assim, chama ele, mostrar quais são os aspectos comportamentais, às vezes sinalizar quando a criança está apresentando dificuldade naquela tarefa. Tia, olha, o comportamento dele está alterando, pode ser o nível de dificuldade dessa tarefa, que todo comportamento fala, né? Todo comportamento quer dizer alguma coisa. Geralmente o comportamento da criança frente à tarefa quer dizer, eu estou cansado, ou tia, eu ainda não consigo responder isso que você está querendo que eu faça, é demais para mim. Então, acompanhante terapêutico, auxiliar de sala, eles devem ser ponte para o processo de aprendizagem, certo? Auxiliar nas atividades, sabendo que é a professora quem tem que aplicar, auxiliar no processo de autonomia, não fazer pela criança, mas auxiliar a criança, ensinar a criança a ir ao banheiro, ensinar a criança a abrir e fechar seu estojo, abrir e fechar sua mochila, pegar o seu material, para que essa criança consiga fazer sozinha futuramente. Não é fazer por ela, é fazer com ela para que ela desenvolva. E fazer a ponte do que a professora está explicando naquele momento junto à criança. Lembrando que no momento da aplicação da tarefa, o ideal é que seja a professora que aplique. E, Jordana, pela sua experiência, tanto na clínica como também na docência, né? Você forma também psicopedagogos. Você vê uma diferença, principalmente na sua visita escolar, entre cuidadores, que a gente tem muito aqui, principalmente na nossa cidade, cuidadores dessas crianças que muitas vezes são destinados, que já têm laudo, para serem acompanhadas por esses ditos cuidadores. Existe uma diferença entre esses cuidadores e acompanhantes terapêuticos, que muitas vezes é o que a gente vê muito, as pessoas confundindo e achando que é a mesma coisa. Existe a diferença. O ideal seria que a gente retirasse o termo cuidadores, isso, né? Exatamente. Que virassem apoiadores educacionais, que, enfim, a gente pode achar mais nomenclaturas melhores para isso, mas que fossem pessoas que pelo menos cursassem pedagogia, certo? Mínimo. Que no mínimo deveria ser o mínimo, que seja uma pessoa que tenha o curso de pedagogia ou esteja cursando, porque veja bem, como é que eu vou ser ponte para a aprendizagem de uma criança se eu não sei o que é que se passa no contexto da sala de aula, certo? Cuidador é aquele que vai limpar a criança, é aquele que vai dar comida para a criança, é aquele que vai direcionar a criança. A maioria das crianças não precisam de cuidadores, não precisam de limitantes. Que é outra coisa importante que as pessoas precisam entender, né? Elas precisam de pontes, de pessoas que a ensinem a ter autonomia, seja diante do autocuidado, seja diante de uma tarefa, seja até mesmo como brincar em um parquinho, certo? O cuidador não vai ficar só olhando. Né? Desenvolver a habilidade junto com aquela criança. Vamos brincar com fulano, olha, ele está descendo daqui no escorrega, é sua vez, agora é a vez dele. E aí, olha só, a aprendizagem em um contexto social, né, em um contexto natural, que legal.
E a diferença é essa. Os cuidadores geralmente são aqueles que não têm a especificidade, né, a técnica, a expertise no processo da pedagogia, que é aqui um grande limitante. A gente vê que quanto mais domínio da técnica for essa pessoa que apoia essa criança, melhor é a sua evolução, certo? Quanto mais ela entender sobre metodologias de ensino, sobre comportamentos, certo? Sobre treinos, melhor vai ser a evolução da criança. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de profissionais treinados para as nossas crianças, seja lá qual caso for. Principalmente sobre manejo de comportamentos, né? Que a gente vê muito as crianças, por exemplo, muitas vezes com TDAH, com TEA, com TOD, que muitas vezes tem esses comportamentos, por exemplo, de birra, né? E o que é que a gente faz com o comportamento de birra, Jordana? O que é indicado que você possa fazer? Qual o processo de intervenção melhor para a birra, que hoje a gente percebe que muitas crianças têm, né? Deise, essa é uma pergunta bem delicada, nesse aspecto, principalmente no contexto educacional. O primeiro passo é manejo de comportamento. A melhor forma, me corrigindo, é você identificar aquilo que pode causar a birra dessa criança. Vou dar um exemplo. A tarefa está lá, certo? A criança já deu sinais, já tentou fugir, já começou a chorar. Deu sinais que não consegue responder àquela atividade. Eu não vou ficar insistindo, eu vou diminuir o nível de atividade. Eu já identifiquei que ali seria um gatilho para uma birra, né? Eu já não tenho uma birra naquele momento. Quando eu não consigo identificar, né, quais são os gatilhos para as possíveis birras, eu preciso entender de manejo de comportamento. E aí vai depender do ambiente, do que causou birra. Vai ter birras que a gente vai precisar deixar que a criança se regule sozinha, se reajuste para poder organizá-la, né? Para dizer, olha, chorou por quê? Tem outras formas de você pedir isso. Ah, estava muito difícil. Tia, está difícil, vamos trocar. Ah, você precisava de ajuda. Pede, tia, ajuda. E aí a gente vai fazer todo esse processo de manejo. Vai ter outros casos que eu consigo regular a criança junto com ela. E assim, vai depender muito da situação. Por isso que o importante seria que esses cuidadores, né, que esses acompanhantes, eles fossem treinados em manejo de comportamento para identificar o antecedente dessa birra, antes que ela aconteça, o antecedente desse comportamento, e em casos em que o comportamento já esteja instalado, para que ele identificar qual é a melhor forma de se trabalhar dentro de cada situação. Sim, exatamente. Porque tem muitas vezes formas de educar a criança, sabe? Entender aquele comportamento de birra, né? Que também o que é importante. Acontece geralmente é que a criança entra em birra e o profissional se desespera junto com ela, né? A criança se desregula e o profissional se desregula junto, ou o pai se desregula junto. Então, o primeiro ponto é, a gente não altera o nosso tom de voz, né? A gente faz análise do ambiente. A gente faz análise do comportamento. Eu estou em um ambiente que eu consigo intervir, eu tento intervir. Eu estou em um ambiente em que eu não consigo intervir, eu afasto tudo que possa machucar a criança. Tento dar um tempo para a criança se regule. Tem criança que vai se desregular ainda mais se eu tentar me comunicar com ela ou se eu tentar tocar nela. Né, vai gerar mais gatilho para desregularização. Então, eu não vou fazer esse procedimento. Tem criança que ela vai sim conseguir me escutar, que eu vou sim conseguir acolher, e aí já é outro processo. Mas tudo isso a gente só vai saber como trabalhar nas diferentes situações se a gente for treinado para isso. Se eu estudar sobre comportamento, se eu estudar sobre manejo de comportamento, se eu tiver, no caso dos cuidadores, no caso dos acompanhantes terapêuticos, um profissional, supervisor responsável que me supervisione e me oriente o que fazer em determinadas situações. Entendo. E o baixo desempenho escolar, ele sempre indica que tem algum tipo de transtorno de aprendizagem ou não? O baixo desempenho escolar, ele é o nosso sinal de alerta, certo? Ele precisa ser investigado para que a gente compreenda se tem um transtorno específico de aprendizagem ou se é uma dificuldade de aprendizagem. Mas em ambas situações eu preciso de uma avaliação de qualidade, certo? Ele é um sinal de alerta. Eu tenho uma criança que aprende e o desempenho dela baixou um bimestre, eu fico em alerta. O desempenho dela permanece baixo ou desce mais ainda, eu preciso correr para uma avaliação, certo? Ele não decreta que a criança tem um transtorno específico de aprendizagem, mas ele
Eu preciso averiguar aqui para eu ter a certeza que não se trata de um transtorno específico de aprendizagem ou que se trata, e se tratar ou não, qual vai ser a minha conduta em diferentes situações. Eu pergunto do baixo desempenho escolar porque eu vejo que é uma das coisas mais, assim, pontuais que a família se preocupa. A família ela tem que observar alguns fatores importantes nesse baixo desempenho escolar, por exemplo. Como está a motivação dessa criança? Sim, sim. Essa criança tem passado por momentos emocionais que possam impactar ou dar gatilho para uma desmotivação? Esse desempenho escolar, ele acontece com frequência, né? Vai e volta com frequência? Ou é algo que está começando a dar sinal agora? Se é algo que está começando a dar sinal agora, eu tenho uma criança que saiu do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. Deixa eu avaliar aqui como é que está na escola, onde é que essa criança está sentada, ela costuma participar da aula, ela está fazendo as atividades, ela tem momentos específicos para estudar, né, no contraturno escolar, como é que funciona esse contexto, certo? Por quê? Se eu tenho uma criança que sempre desenvolveu e de repente começa, né, a descer nesse processo de aprendizagem, e aí eu vejo que é uma criança que não estuda tanto quanto é necessário para aquela série, né? Saiu agora no Fundamental 1, está no Fundamental 2, antes, se ele estudasse 1 horinha, era o suficiente para ele desenvolver, mas agora no Fundamental 2, ele precisa ir de 90 a 120 minutos, ou seja, meia hora ou 1 hora a mais. 1 hora só não é suficiente, porque o nível da demanda aumentou, aumentaram as disciplinas, então pode ser que ele não está estudando tanto que é para estudar. Ou se está estudando, será que ele tem o domínio das estratégias de aprendizagem? Como é a qualidade desse estudo dele? É aquela criança que estuda assistindo televisão, que estuda escutando música, que estuda se levantando, que perde as coisas? Né, a gente tem uma estratégia disfuncional de aprendizagem aí, e se é disfuncional, vai impactar no desempenho escolar. Então, deixa eu checar se eu ensinei a minha criança como é que estuda. Tem criança que passou a vida inteira em reforço escolar, e agora, né, que ela já está no Fundamental 2, vou retirar. Mas como é que foi essa retirada? Será que nesse reforço ele tinha autonomia para estudar? Ou alguém separava ali, quebrava, dava tudo partidinho só para ele aprender? Entende? Porque senão ele vai precisar ser ensinado a estudar também. Então, assim, tem vários fatores que podem estar impactando, né? Eu não vou querer que uma criança que esteja passando por um processo emocional traumático tenha o mesmo rendimento que ela tinha quando não passava por aquele processo, né? Não vou querer que uma criança que, por exemplo, tem anemia, que está com crise, né? Está com um processo de anemia, ele tenha o mesmo rendimento, anemia da sono, anemia da fadiga, anemia da cansaço. Então, eu preciso avaliar as vitaminas dessa criança, fazer os exames dela, preciso avaliar as questões emocionais que teve impacto, preciso avaliar a qualidade desse estudo pós-escola, preciso avaliar se, dentro agora dessa nova turma que essa criança está inserida, será que ela está estudando mesmo? Será que tem aquele processo de conversa, brincadeiras, né, que distraem em sala de aula? São N fatores, mas a única certeza, sim, que a gente tem é que o baixo desempenho escolar é um sinal de alerta que algo não está indo bem, então eu preciso pensar em um contexto geral para poder direcionar. E o caminho mais seguro sempre é uma avaliação psicopedagógica. Isso, até porque o psicopedagogo ele vai avaliar e vai ver outras possibilidades também de encaminhar essa criança ou adolescente para outros profissionais, né, Jordana? Isso mesmo, né? A gente chama do trabalho em rede. Muitos pais pensam, ai meu Deus, né? Quantas pessoas? Será que é necessário? Mas é melhor uma intervenção bem feita durante pouco tempo do que uma intervenção mal feita durante muito tempo. Então, assim, quanto melhor for o processo de intervenção, se eu preciso de uma fono agora, eu vou trazer. Se eu precisar de um psicólogo, eu vou trazer. Se eu precisar de um TO, eu vou trazer, porque eu quero que o tempo dele em terapia seja menor. Não é isso que a gente quer, uma evolução, um prognóstico de qualidade? Então, realmente, tem que ter esse processo do investimento mesmo. Às vezes, eu converso com os pais. Jordana, não posso, certo? Pagar mais do que isso, certo? A gente vai ter uma evolução, mas em um tempo
muito mais arrastado. Não tem como a gente fazer milagre sozinha. Do mesmo jeito que você, que é psicóloga, se atender uma criança com dislexia, não tem como fazer o milagre da né, o milagre da aprendizagem se o seu foco ali era outro. Então, se uma criança precisa de um ajuste comportamental para aprender, eu preciso ajustar esse comportamento, senão a gente não desenvolve. Se ela precisar de uma intervenção com a fono para desenvolver a leitura, porque a linguagem oral impacta no processo de leitura, eu vou precisar dessa fono na equipe, senão eu também não consigo fazer a minha parte, né? Exatamente. E hoje, com essa lei agora, Jordana, que a gente está aí desde o início do ano, da proibição dos celulares nas escolas, né? Como é que você enxergou essa lei? Quais os benefícios que você enxerga também na utilização dessa lei hoje? O celular ele é um grande distrator, seja para criança, para adolescente ou até mesmo para o adulto, né? Sim. Quem nunca na sua aula na faculdade já tirou o celular e passou ali meia hora, 40 minutos, bem facinho, e perdeu o que o professor estava explicando na sala de aula. E em faculdade eu estou falando de adultos, né? Que têm o controle sobre o seu comportamento, ou deveriam ter, né? Então, imagina para uma criança, um adolescente que está com processo cognitivo e formação. A gente já sabe dos impactos do celular, né? Todos negativos. Até o momento, os estudos não apontam o uso excessivo do celular com nenhum impacto positivo, né? Sempre impacto negativo em comportamento, em linguagem, socialização, aprendizagem. Então, assim, foi uma medida drástica para um pedido de socorro, né? A gente precisava realmente tirar esse grande distrator na sala de aula, porque, veja bem, quem é mais interessante? Meu professor falando aqui sobre frações, ou aqui o meu celular que eu estou conversando com o meu colega, ou vendo memes, ou até mesmo jogando. Então é um grande concorrente para a aprendizagem. E desleal. Né? Porque... Exatamente. Então, foi mais do que necessário essa retirada, porque crianças não têm um comportamento maduro o suficiente para saber quando usar e quando não usar e quando parar o uso. Até porque o modelo de uso de celular que o adulto está é o uso exacerbado. Tem pais que comem com o filho na mesa e comem mexendo no celular, né? Tem pais que saem com o filho para restaurante e fica cada um no seu celular. Então, qual é o modelo que eu dou sobre o uso de celular? Pode usar, é desregrado, usa aí o tempo que você quiser e não sacia, né, muita dopamina, não sacia em momento nenhum. Então, a partir do momento que eu tiro um competidor desleal dele, eu tenho a possibilidade de conseguir ajustar e atrair a atenção das minhas crianças para o meu momento de sala de aula. A partir do momento que o celular não é possível no intervalo, as minhas crianças só vão ter elas mesmas para brincar, para socializar, para se divertir, né? Sim, melhora, né? As interações sociais. As interações sociais começam a ser fortalecidas também, porque o celular também é um componente desleal, né? Claro. É mais interessante eu estar aqui conversando no grupo com 10 pessoas sobre a mesma coisa do que eu olhar para minha coleguinha do lado e conversar com ela. Então, mais do que necessário, a gente vai começar a ver aí o melhor engajamento da criança dentro do processo educacional, uma melhora social e além do mais, né? É finalmente um período do dia que a gente tem a certeza que essa criança não teve acesso à tela. Isso, exatamente. Eu costumo dizer que é um processo de readaptação, né? Porque eles passaram muito tempo no uso, né? Inclusive na pandemia, e foram introduzidos novamente na escola com o celular. Estão descobrindo os relógios, então a gente tem adolescente voltando a aprender a olhar a hora. Para pagar o seu lanche, não usa mais Pix, tem que ser no dinheiro. Então a gente está voltando no processo da matemática básica ali, né? Na questão de finanças. O professor ele consegue agora trazer algo atrativo para a sala de aula, porque ele não compete com o celular. Então o jogo que o professor trouxer vai ser, né, muito mais atrativo do que antes, porque antes era o jogo no celular, vou ficar por aqui mesmo, né? Fortalece interações, então a gente aumenta o engajamento dessa criança e do adolescente dentro desse ambiente escolar. Sim, e diminui também os processos mais ansiosos, né? Diminui a falta de atenção, a falta de concentração, que muitas vezes o celular causa isso. Exatamente, a gente tem muitas crianças, principalmente pós-pandemias, com muita ansiedade diante da tarefa, pela dificuldade que ela tem na execução daquela tarefa. E aí, vê só, Daisy, se você está em uma aula que naturalmente é muito difícil para você, e você tem um super reforçador aqui do lado, você vai preferir o quê? Na sua motivação, vai ficar se esforçando para ver o que o professor está falando, ou vai tentar fugir dessa realidade para algo que vai lhe dar conforto? Exatamente.
As crianças, elas escolhem o que realmente gera mais prazer, né? Elas não estão erradas, elas estão erradas no processo óbvio de consciência que elas ainda não têm sobre aquilo que realmente é melhor para elas, por isso que as proibições, as leis, elas vêm para pelo menos amenizar esses processos, né? Porque a gente sabe que em casa eles muitas vezes têm usado o dobro, né? Mas aí o Mas dobro aí pelo tem. menos, como eu falei, a gente tem um horário do dia que a criança está a salvo desse excesso de informação. Sim, exatamente. E engraçado que era uma revolta muito grande das crianças e adolescentes, hoje ninguém né? escuta reclamação. Hoje já se adaptaram, né? Porque entenderam. Eu acredito que até eles mesmos estão vendo um desempenho melhor em você parar para olhar para o professor. Era simplesmente um olhar que estava faltando, que você já não tinha mais, já estava perdido, né? E aí, para a parte do lado cognitivo, a gente fala, não olho, não dou atenção, não dou atenção, não processo informação, não processo informação, não aprendo, acabou. Não aprendo, exatamente. Por isso que a aprendizagem, ela é uma mão de via dupla. Com certeza. Né? Vai e o vem. fator motivacional é um dos mais impactam, principalmente com crianças mais velhas, né? Eu preciso estar motivado para aprender. Sim. Aprender não é uma tarefa fácil. Isso não é. Para muitos não é sentar, escutar, aprender, né? Exige muito esforço cognitivo. Então é extremamente cansativo. Demais. Então, se eu não me motivo, eu não vou fazer questão daquele processo de aprendizagem naquele momento. Eu preciso me motivar, né? A gente confunde falta de motivação com frustração, mas são duas demandas diferentes. Bem diferentes. A gente tem a criança que nem tenta mais, né? A gente tem aquela que tentou e não conseguiu, e aí a gente tem que ver se foram ofertados novos métodos, outras possibilidades para aquele aprendizado. E a gente tem a criança que nem tenta mais. Hoje tem muita criança que nem tenta mais aprender. Sim, sem motivação. E tem aquelas ainda que estão usando a inteligência artificial para poder se sobressair nas respostas, nas pesquisas, nos trabalhos em grupo. Esse suporte da inteligência artificial, Jordana, tem atrapalhado o nível de aprendizagem dessas crianças e adolescentes? Tem atrapalhado o nível do desenvolvimento do raciocínio. Né? As respostas vêm muito rápido, muito fácil, então eu não preciso nem me esforçar novamente. Para que eu vou me motivar para fazer isso? É só eu pesquisar. Hoje a gente tem que entender que não dá para isolar as inteligências artificiais de tudo, porque a gente vive um mundo imerso nele. Né? Mas no ambiente escolar eu tenho que criar estratégias para que eu estimule o cognitivo dessa criança. Então, se essa criança tiver o escape de um uso do chat GPT para responder, qual foi a aprendizagem que ela teve naquele momento? Como foi que ela desenvolveu aquele processo cognitivo? Não teve estruturas cognitivas dispostas para resolver aquele problema, né? E isso vai gerar em um adulto mais para frente que não sabe pensar, não sabe tomar decisões, não sabe escrever, não sabe organizar o seu pensamento em palavras, porque se eu não sei nem me expressar, quanto mais escrever o que é que eu estou pensando. Exatamente. Né? Então, assim, qual é a qualidade desse adulto que vai sair do ensino médio para a faculdade? Porque na faculdade, não tem professor que vai olhar se ele usou o chat GPT ou não, né? É responsabilidade dele, ele é adulto. Então, se eu já venho numa cultura de resposta fácil, qual é o profissional que eu vou formar mais na frente? Ele não vai dar conta de viver na sociedade que a gente vive, que lhe dá tantas facilidades, mas lhe cobra. Ele cobra o dobro da facilidade que lhe oferta. E a gente vê até a dificuldade mesmo na própria leitura, né? Você vê que as pessoas estão lendo menos. Muitas vezes até o próprio livro da escola, a criança ou o adolescente acaba voando com um livro novo. Porque não vai acessar o conteúdo do livro. Acessa o chat GPT. E Daisy, Jordana, avaliei, cheguei aqui na resposta, tenho que trabalhar isso. Como a gente resolve? Fazendo a criança ler. A leitura, ela não se desenvolve por só trabalhar as habilidades. Para eu ter uma leitura de qualidade, eu tenho que ter o ritmo leitor. Eu tenho que ter, na minha rotina, momentos direcionados para a leitura. E aqui um fato muito importante, que eu acho que é importante a gente frisar, não adianta a mãe dizer, meu filho não lê. Ele não lê, não quer ler, não quer fazer nada, só quer o celular. E quando eu pergunto qual é o momento que você lê na frente do seu filho, né? Porque o exemplo arrasta. Então a gente tem que pensar em criar ambientes para leitores desde muito pequeno. Tem que pensar em incentivar esse processo da leitura desde muito pequeno. Tem que ensinar a criança a compreender o que ela leu desde muito pequeno. E se eu tenho esse facilitador da inteligência artificial para me dar uma resposta, porque hoje eu tiro foto, coloco no chat, ele já me dá a resposta daquilo, ele vai perder esse momento em que o cérebro dele estava pronto para desenvolver essa habilidade. E mais para frente, como é que vai ser?
Exatamente. Por isso que tudo tem que ter cautela, né? E a gente tem que estar ali direcionando sempre, orientando a família, porque a família também é aquela rede de apoio que nós, terapeutas, precisamos para que o nosso trabalho ele possa ser realmente visto como evolutivo, né? Muitas vezes a família ela espera muito dos terapeutas, mas qual é a parte dela? Ela faz... Né, essa responsabilidade, por exemplo, de estabelecer limites, de dar nãos, de dizer, não, olha, você vai dormir cedo, que o sono também é outro fator que atrapalha muito na aprendizagem, né, Jordana? Sim. E esses fatores, a gente brinca que a gente atende a criança, mas a gente não atende só a criança, a gente atende a criança, a gente atende aos pais, a gente atende aos outros profissionais, a gente atende a escola. Os pais precisam muitas vezes serem direcionados a como ajustar essas demandas comportamentais. Você concorda? Isso eu vejo muito minhas colegas psicólogas, como você, fazendo muito treino parental de como trabalhar esses processos comportamentais. E aí, quando você fala do sono, o sono é um grande preditor também. É no sono em que o cérebro processa os nutrientes consumidos, é no sono que o cérebro processa as informações, que guarda ou descarta as informações, dependendo da sua, da sua procedência, do tanto que ele julga como importante. Isso tudo acontece no processo do sono. Além do que o processo do descanso mesmo, né? Se eu tenho crianças e adolescentes que dormem muito tarde e acordam muito cedo, eles vão falhar também no processo atencional. A minha criança, ela tem déficit de atenção porque ela não consegue prestar atenção na aula em momento nenhum. Quando você vai ver uma criança que dorme meia-noite, 1h da manhã, para acordar às 6, 6h30, para estar na escola 7, 7h30. Então, assim, nem a gente renderia o nosso trabalho com tão pouco sono, né? A gente fica desatento mesmo. Então, olha só, nem era um déficit de atenção, era ajuste na rotina do sono que precisava. É isso que todo mundo precisa entender, né? Para ter pelo menos esse controle desse comportamento de você realmente colocar os filhos para dormirem cedo, sem nenhuma tela, né, que também é importante. A gente ainda vê gente... Uma higiene do sono. Exatamente. A gente ainda vê as crianças ou adolescentes indo para a cama com o celular, então ainda passam muito tempo no aparelho, né, antes de dormir. Então é toda uma consequência que isso traz. 1 hora antes, né, porque o nosso cérebro ele fica em alerta com tanto de estímulo que recebe em pouco tempo, em frações de segundo. A gente passa o dia assim, ó. Se a gente não perceber o nosso comportamento, a gente passa o dia rolando a tela do Instagram. Isso. Por isso que muitas vezes quando as pessoas dormem e acordam, elas têm a sensação de estarem cansadas. Exatamente. Porque não desligaram realmente a mente, né? Que é importante. E olha que a gente nem vai adentrar na conversa sobre os transtornos do sono, né? Que sim. Já iria. Outra conversa. Veja que tudo isso, que a gente tenha o hábito de patologizar, né? Essas questões, muito desses pontos, às vezes não é transtorno, não é patologia. Exatamente. É uma rotina adequada, ajuste comportamental, um treino parental que falta. Então, é toda uma estrutura que só a terapia, né? O apoio terapêutico consegue fazer com que as famílias percebam e consigam executar com qualidade essas intervenções. Com certeza, Jordana. Nosso programa já chegou ao fim, passa muito rápido, né? E eu quero que você possa deixar uma mensagem para as pessoas que estão vendo e nos ouvindo em casa sobre essa questão da intervenção precoce, desse olhar que é muito importante dos pais terem para levar os filhos para uma avaliação psicopedagógica, para entenderem esse baixo desempenho escolar ou qualquer outro problema da aprendizagem que essas crianças ou adolescentes possam ter. Para os pais, eu queria deixar a mensagem que tempo é ouro. Principalmente quando eu falo do desenvolvimento infantil. Quanto antes eu identificar uma dificuldade e trabalhar essa dificuldade, melhor para o diagnóstico. Tem muita criança com dificuldade de leitura, que é identificado ainda muito cedo, por exemplo, na educação infantil, quando não reconhece letras, não reconhece números, correm para o psicopedagogo, que conseguem acompanhar a sua turma no seu ritmo leitor. Então, há um menor sinal de baixa no desempenho escolar, ao menor sinal de dificuldade, vale muito a pena investir em um processo de avaliação de qualidade, com um profissional de qualidade, que vai direcionar aí para você como é que está acontecendo o processo de aprendizagem dessa criança, quais são os ganhos e quais são as perdas. Quanto melhor for o processo de avaliação, melhor a intervenção. Quanto melhor a intervenção, melhor é o rendimento dessa criança no futuro. Exatamente, perfeito, Jordana. Eu quero agradecer desde já a sua presença aqui. Foi uma honra. Trazer você de Palmeira dos Índios para cá, que agora você nos abandonou.
E é um prazer, assim, enorme, porque eu acho você, assim, uma exímia dentro do aspecto da psicopedagogia clínica. Eu acho você, assim, inteligentíssima mesmo, uma pessoa que está sempre antenada, sempre está, assim, nessa prática clínica constante. E, assim, eu tenho um prazer enorme de trazer você para poder falar para tantos pais tudo aquilo que eles precisam entender e aprender de uma forma mais constante, né? O prazer é meu de estar aqui mais uma vez, de compartilhar esse momento. Para quem não sabe, Deise é minha grande parceira de vida nesse processo profissional. E eu queria dizer que realmente eu saí, né, não atendo mais nesse momento em Patos, mas a gente tem muito profissional bom e que a qualidade profissional vai impactar no processo de avaliação. Sim, com certeza. Quero dispor também, né, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que a gente vai conversando, a gente vai trocando saberes também. Com certeza, muito obrigada, Jordana. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Então, gente, podem compartilhar esse programa que é maravilhoso. Mandem para os pais aquelas crianças que vocês percebem que estão com dificuldades de aprendizagem ou que precisam de uma avaliação psicopedagógica para que eles possam entender qual é o manejo que eles precisam ter para cuidar dessas crianças, fazer uma intervenção precoce. Então eu quero que vocês compartilhem esses programas pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e mandem muito esse programa para muitas pessoas entenderem sobre esse diagnóstico clínico, sobre os transtornos de aprendizagem. Conto com vocês no próximo podcast. Até lá! Começou a Raiada Central da Construção. Cerâmica e Cerbras 46 por 46, vários modelos, a partir de R$19,99 à vista. Ducha Lorenzetti Advanced blindada, R$343,99 à vista. Pia inox de 1,20 m, Gel Plus, R$159,90 à vista. Porcelanato e Cerbras 70 por 70, vários modelos, a partir de R$43,99 à vista. Lojas em Campina Grande, Guarabira, Patos e Esperança. Central da Construção, tudo em um só lugar. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoil Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoil, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Trabalho, faculdade, que fazes? Dirty, sweet, getting back, don't look back.
que fase. Leve a vida numa Honda. Nova Bis e Elite. Nó de laçada, nó escondido, quadrado, espiral ou festonê. Arrocha o nó, minha gente, chegou a vez do macramê. 40º Salão do Artesanato Paraibano, de 11 a 29 de junho em Campina Grande, no maior São João do mundo. Mais de 500 expositores, música, gastronomia, das 15 às 22 horas, todo dia. Arrocha não! Realização, Sebrae e Governo da Paraíba.